Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Vamos que vamos para mais uma live trazendo um tema que eu recebo todos os dias essa pergunta. Todos os dias as pessoas me mandam direct, mandam mensagem, mandam e-mail e hoje eu decidi estar aqui com vocês ao vivo para a gente responder essa pergunta, né? Essa pergunta maravilhosa que as pessoas me fazem, que é, Nath, até quando lutar pelo meu casamento? Até quando? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou jejuar? Até quando eu vou fazer campanha? Até quando eu vou ficar pedindo a Deus para o meu casamento ser restaurado, para o meu marido voltar para casa, para o meu marido abandonar o pecado? Eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Já são anos, já são meses, muitos dias orando, pedindo a Deus. Eu não vejo mudança, eu não vejo nada, pelo contrário. Ele disse que se arrependeu, mas não se arrepende. Ele disse que ia deixar o pecado, não deixou. E aí, Nath, até quando? Né? Até quando eu vou lutar pelo meu casamento? Até quando eu vou ficar nessa situação que eu tô vivendo? E eu quero responder essa pergunta aqui ao vivo para vocês. Mas, todavia, contudo, eu queria dizer para vocês que no final dessa live eu tenho uma novidade para vocês extraordinária. Então pensa comigo. Ao final dessa live eu tenho uma novidade para vocês extraordinária que vai assim revolucionar a tua vida. Então fica comigo nessa live até o final. No final dessa live eu quero contar para você uma novidade maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que essa novidade que eu vou te contar no final vai ser a resposta de muitas orações de pessoas que estão aqui comigo ao vivo. E antes de continuar essa live, eu quero que ousadamente você convide pelo menos 5 pessoas para estar com a gente. Por quê? Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está passando por um problema no casamento, que está passando uma crise no casamento e que merece estar na live aqui com a gente, porque ela também, dentro dela, ecoa essa pergunta. Até quando? Até quando lutar por este homem? Até quando lutar por essa mulher? Até quando eu vou ficar nessa peleja, nesse sofrimento, nessa dor, nesse desespero que já estão arrastando há anos? Né? Há anos eu oro, há anos eu peço, há anos eu jejuo, há anos eu vou para monte, há anos eu faço campanha e parece que nada muda. E eu estou ficando cansada e eu penso em desistir todos os dias. Mas e aí, Nath, o que é que eu faço? Vamos lá, né? Vamos lá? Tem alguém aqui comigo que tem essa pergunta? Tem alguém aqui comigo que essa pergunta ela fica ecoando na sua cabeça? Será que não é a hora de eu desistir? Será que não foi livramento? Será que não é livramento de Deus? Será que Deus não tem propósito no meu casamento? Será que realmente não chegou a hora de eu acabar? Olha aqui, ó. Já tem gente dizendo eu, sim, eu. Gente, eu sei que muitas vezes essa pergunta ela ecoa dentro de nós porque é padrão. Nós somos humanas e tem dias que a gente acorda muito desanimada. É fato. Tem dias que a gente acorda carregado de fé, tem dias que a gente acorda zero fé, tem dias que a gente acorda super animada, tem dias que a gente acorda com vontade de morrer, tem dias que a gente acorda convicta da promessa de Deus, tem dias que a gente diz assim, eu acho que eu entendi errado. Eu não acho que Deus quer fazer o que Ele vai fazer no meu casamento. Então, eu quero dizer para você e quero conversar com você sobre até quando você deve lutar por este casamento, até quando você deve lutar por este homem, por esta mulher, né? Até quando? A primeira coisa que eu quero falar com vocês, gente, vamos lá. Vamos lá. Ponto número 1. Deus trabalha fora do seu tempo. Deus não está no nosso tempo cronos. Deus está fora do tempo. Ele trabalha da eternidade para a eternidade na eternidade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o tempo que você imagina cronológico, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não é o tempo que Deus trabalha. Então, eu quero desmistificar algumas coisas aí dentro de você, né? E essa é uma delas. Deus trabalha fora do seu tempo. Tanto que a palavra de Deus fala que para Deus um dia com 1000 anos um dia. Pensou nisso? Pensou que às vezes uma fração de segundo que para você parece ser 10 anos,
Deus pode operar um grande milagre. Então, uma coisa que eu queria dizer para você é que Deus trabalha fora do tempo. Então, a partir desse momento, eu queria que você ressignificasse o tempo. Apesar de vivermos num tempo cronológico de 7 dias na semana, de 30 dias no mês, 365 dias no ano, em média, né, gente? Porque tem meses que tem 31. Mas baseado nisso, eu quero dizer para vocês que Deus trabalha fora do tempo, então vamos esquecer o tempo. E quando você olhar para o tempo, eu quero ressignificar uma coisa dentro de você. Ao invés de você pensar, Nath, eu estou há 6 meses orando e nada muda. Eu quero que você contabilize o dia. Nath, eu estou há, sei lá, tantos dias do meu milagre. Pensou? Ou seja, eu estou há 1 ano e 9 meses menos de dias para o meu milagre. Você entendeu? Ao invés de você contabilizar que você está 1 ano e 9 meses no sofrimento, você está 1 ano e 9 meses se preparando para o seu milagre. Você está 1 ano e 9 meses passado, ou seja, menos dia para o milagre acontecer. Então, ao invés de eu estar mais um dia de sofrimento, eu estou menos um dia para o meu milagre acontecer. Assim você vai olhar para o tempo, que parece ser um cativeiro para a sua vida, e vai começar a olhar para o tempo como uma escada que vai te levar para o alto, onde você vai acessar o milagre. Pegou essa? Entendeu? Então, é menos um dia para o teu milagre, não é mais um dia para o sofrimento. É menos um dia para o seu milagre. Então, baseado nisso, nós vamos começar a ressignificar algumas coisas aí dentro. Porque você vai começar a viver libertação. E libertação, muitas vezes, dos seus próprios cativeiros. Por quê? Eu tenho uma live que eu fiz no Instagram e que eu subi para o YouTube, que o tema dessa live é pare de orar pelo seu marido. E eu vou te provar por que você tem que parar de orar pelo seu marido. Uma coisa que vocês precisam entender, gente, é que quando a palavra de Deus fala que nós não devemos olhar para o outro e ver no outro um cisco no olho, sendo que no nosso tem uma trave, hoje é uma realidade de muitas pessoas que estão aqui comigo ao vivo. Por quê? Ao meu ver, tá, gente? Ao meu ver, uma pessoa que está em pecado e não conhece a palavra, ao meu ver, essa pessoa tem um cisco no olho. Ok? Ao meu ver, uma pessoa que conhece a palavra, experimentou de Deus, mas está em pecado, esse carrega uma trave no olho. Então, perceba uma coisa. Se você está orando para que o outro se converta, sendo que você, que conhece a palavra, não se converteu, você precisa parar nesse instante de orar pelo seu cônjuge e começar a orar por você. Porque um cego não guia outro cego. Um pecador não ajuda o outro a sair do pecado. Um doente não cuida de outro doente. Então, o que eu quero dizer para você? Muitas vezes, né, eu voltei agora de Israel e eu fui muito mexida porque eu fiquei pensando assim, nossa, o percentual de judeus que conhecem a Cristo, 1% ou menos. Existem 1% ou menos de judeus messiânicos. E eu fui perguntar para o guia que estava conosco, por que que os judeus não querem o cristianismo? Ou seja, por que que os judeus negam a Cristo? E o meu guia, o guia da nossa caravana, disse assim, Nath, sabe por quê? Porque um dos maiores perseguidores dos judeus tinham como título cristianismo. Aqueles que muitas vezes assassinaram os judeus carregavam o título de cristianismo. Então, os próprios cristãos afastaram os judeus de Cristo. Gente, escutem isso. Os próprios cristãos afastaram os judeus de Cristo. Quando o nosso guia falou isso para mim, eu pensei, quantas vezes nós estamos afastando os nossos cônjuges, os nossos filhos, a nossa família, a nossa parentela de Cristo por causa do nosso testemunho. Porque ao invés de sermos libertadores, somos perseguidores. Ao invés de sermos consolo, somos acusadores.
Então, baseado nisso, o que eu quero dizer para você? Pare de orar pelo seu cônjuge, ore por você. Ore por você. Por quê? Porque você precisa viver uma cura e, além de você ter que viver uma cura, você precisa entender que você vai prestar conta de uma forma muito mais dura de pecados que você já deveria ter abandonado pelo conhecimento da palavra. Enquanto o seu marido, ou a sua esposa que não conhece a Cristo, sobre ele virá menos rigor, porque ele é ignorante. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês, gente? Quando você diz, até quando orar pelo meu cônjuge, pode ser que seja hoje o dia que você vai parar de orar pelo seu cônjuge. Porque hoje começou uma nova estação, onde você vai começar a orar por você. Por que você ora pelo seu cônjuge e as coisas não mudam? Porque provavelmente você não está habilitado para ver as mudanças dele e muito menos você está cooperando para a mudança dele ou dela. Então, baseado nisso, hoje pode ser que tenha chegado o dia de você parar de orar por ele e começar a orar por você. Porque você precisa se converter genuinamente. Porque você precisa viver uma cura genuinamente. Porque você precisa viver uma transformação genuinamente. Porque você precisa crescer e amadurecer espiritualmente e emocionalmente. Então, tudo isso precisa ser uma realidade na sua vida para que depois o próprio Senhor possa achar em você uma condição de ser uma habitação de milagre. Nunca uma pessoa que está num poço de amargura, de orgulho, de justiça própria, de vingança, pode ser uma pessoa que Deus vai confiar um milagre. Você entende? Então, baseado nisso, pode ser que hoje seja o último dia que você vai orar pelo seu cônjuge, porque chegou a hora de uma jornada onde você vai orar por você. Porque você precisa viver uma libertação, você precisa viver uma cura, você precisa viver uma renovação, você precisa ter um encontro com Jesus e sair um pouco da condição religiosa que você usa para perseguir, acusar, condenar. Entendeu? E então, você vai sim, depois desse tempo, começar a perceber que você pode sim ser uma habitação do milagre do Senhor. Nath, eu entendi, eu tô orando e nada muda. Olha, se você diz pra mim que você viveu um processo de conversão genuína, que você anda, se move, reage e age como Cristo e nada na tua vida mudou, teu cônjuge não mudou, nada disso aconteceu na tua casa, então você está dizendo pra mim que a palavra é mentirosa. Porque a própria palavra de Deus fala que quando a palavra entra, o ambiente é transformado. Hoje, eu estava ministrando numa turma sobre Jesus, né? E toda vida que eu ministro sobre Jesus, eu lembro da minha história. Por que eu lembro da minha história? Porque quando eu comecei o meu processo, né? Que eu disse assim, na minha cabeça eu setei, né? Eu virei a chave na minha cabeça que eu não queria mais nem orar pelo Beto, nem orar por ninguém, que eu não queria mais que ninguém ao meu redor mudasse, nada disso, não. Eu queria viver a minha mudança. Eu queria viver a minha cura. Eu queria estancar aquela hemorragia emocional que tava... Sabe aquela coisa que fica na mente, que você deita, você dorme e você fica aquele pensamento que não para de vir, né? Aquelas coisas. E eu queria cessar aqueles pensamentos. Eu queria cessar aquelas ideias, eu queria cessar tudo isso da minha vida. E eu não aguentava mais ser escrava desses pensamentos e dessas dores emocionais. Então eu disse, Senhor, eu preciso de cura. Porque quem tá com esse pensamento aqui ecoando na cabeça 24 horas por dia sou eu. Então eu preciso dessa cura. E foi quando eu de fato mergulhei no Senhor. E foi quando eu de fato, eu ajoelhava para dizer, Senhor, me livre de mim mesma. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que tá dentro de mim esse é o que eu pratico. Senhor, muda a minha mente, porque eu sei que eu só vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pensa nisso. A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, o nome disso é milagre. Escuta isso. A boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, o nome disso é milagre. Eu só podia experimentar um milagre quando... Aí você vê lá na Bíblia, fala...
Não vos conformeis com esse século, mas antes renove a vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? É que existe um pré-requisito para você receber o milagre. Óbvio, é evidente que nós não estamos trabalhando barganha. Isso não é barganha. Mas nós precisamos entender que Deus só confia o milagre em quem vai glorificar o nome dele. E eu só glorifico o nome do Senhor quando eu estou nele. Quando eu estou nele e ele está em mim. Então, o que eu quero dizer para você? Você que está aqui comigo, você precisa buscar a sua cura. Quando eu vivi a minha cura, aonde eu chegava, mexia com as pessoas. Constrangia as pessoas. As pessoas queriam entender como que a Nath está feliz, como que a Nath está sorridente. A vida dela tá uma desgraça. E eu tava lá, feliz, alegre, contente. Por quê? Porque eu tinha vivido a minha cura no Senhor, porque eu estava cheia do Espírito, porque eu estava vivendo todo o meu processo maravilhoso, extraordinário. Você tá entendendo? A boca fala do que aqui dentro está cheio. Então, se eu estava cheia do Senhor, se eu estava cheia de cura, eu falava sobre o quê? Sobre cura. Quem está cheio de mágoa, quem está cheio de rancor, quem está cheio de um orgulho ferido, fala de quê? Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero dizer para você? Até quando orar? Até quando você decidir viver o seu processo e a sua cura. Não adianta você querer um casamento transformado, querer um marido de volta em casa, se você não viver a sua cura. Você tá entendendo? Se esse homem voltar para dentro de casa hoje, se essa mulher voltar para dentro de casa hoje, e você não tiver vivido a cura que você deveria viver em Jesus, o que você vai fazer? Primeira coisa que ele falar, você vai dar uma rajada de cobrança, de crítica, você vai ser um poço de amargura, você não vai ter nem condição de ter relação sexual, você não vai conseguir olhar na cara dele, muitas vezes você vai pedir para ele ir embora de novo, você vai se arrepender profundamente. Por quê, gente? Porque uma pessoa doente não cuida de outro doente. E a doença, gente, muitas vezes é emocional. E a fraqueza é espiritual. Então, como que uma pessoa fraca pode ajudar outra pessoa que está fraca? Não tem como, gente. Então, uma coisa que é fato, é que você só vai conseguir viver os milagres de Deus quando você primeiro for reconstruída, for inteira em Deus, para depois você ajudar outro. Do contrário, você não consegue. Né? Eu nunca vi um doente cuidando de um outro doente na UTI. Nunca vi. Pelo contrário, as pessoas que estão dentro da UTI, né, normalmente elas têm até resistências. Né, elas vivem tanto naquele ambiente que elas têm resistência e elas conseguem cuidar de outras pessoas com saúde. Né, como se o corpo dela ficasse mais fortalecido. Por quê? Porque você não vai para uma UTI cuidar de uma pessoa doente estando doente. Então vamos trazer para um âmbito emocional. Como que uma pessoa que está doente emocionalmente cuida de outra pessoa que está doente emocionalmente? Né? E o pecado, gente, ele adoece. Adoece emocionalmente, escraviza espiritualmente. Então é impossível você viver um processo de um milagre sendo esse poço de amargura, sendo esse poço de dor, gerado por problema no casamento, por traição, seja lá o que for que aconteceu na sua vida. Aí as pessoas dizem muito assim pra mim, ó. Eu leio muito, escuto muito isso. As pessoas dizem assim, Nath, mas como assim eu vou ficar orando o resto da vida e vou ficar perdoando? Não vai ficar muito cômodo pra ele? Eu ficar perdoando e eu ficar orando e ele no pecado? Pois é, engraçado que quando se fala de Cristo e nós queremos essa condição, né? Mas quando fala da gente pro próximo, não. Nós não queremos essa condição. Na verdade, nós trazemos uma condição com muitos leques de mudança, né? Então, assim, para eu te perdoar, você precisa se arrepender. Para eu te perdoar, tu precisa
confessar, para eu te perdoar tu precisa se converter, para eu te perdoar tu precisa. A gente condiciona o perdão, como se isso fosse uma coisa humana e uma coisa emocional. Gente, definitivamente, o perdão, eu quero dizer para vocês que o perdão é uma condição espiritual, é uma condição de herança somente para os filhos de Deus. Tanto que quando os discípulos perguntam para Cristo sobre quantas vezes se deve perdoar, até 7 vezes, Cristo olha para eles e diz, não, até 7 não, até 70 vezes 7. O que é que eles falam para Cristo? Senhor, então aumenta-nos a fé. Gente, tá lá na Bíblia escrito. Então eles pedem para o Senhor aumentar a fé. Por quê? Porque alcançar o lugar do perdão é um ato de fé e é uma herança que a cruz deu para os filhos de Deus. Filhos adotivos, né? E filhos como nós, né? Esses filhos que o Senhor adotou, escolheu. Então, por que muita gente não consegue perdoar? Porque muita gente não conhece o Pai. Porque muita gente não se vê como filho, né? E como é uma condição de herança, se você não se percebe como filho, você não herda, né? Ainda que você tenha direito, né? Mas você não herda, então, né? Deixa cada qual com a sua decisão de vida. Então, para de orar pelo seu cônjuge. Para de imaginar que ele precisa mudar para que você viva a cura, para que você viva o perdão. Todas as pessoas me mandam diariamente essa mensagem. Nossa, Nath, até quando eu tenho que orar? Até quando eu tenho que lutar? Essa luta e essa oração é um fundamento, né? Na verdade, não é um fundamento. É um fruto de um fundamento chamado fé. Se você me perguntar até quando você deve orar, eu pergunto para você, quanto de fé você tem para isso? Se você não acredita mais, se você não crer mais e você não vive mais o evangelho, é hoje, o último dia que você também vai orar, né? Porque o que vai te conduzir em fé é o fortalecimento da fé, né? E se você não crê mais, é hoje o último dia. Então, perceba que hoje, né, a nossa live, ela é literalmente um convite para você viver um processo, primeiro, de cura emocional, baseado num fortalecimento espiritual, conduzido para a maturidade. Tudo que Deus tem para nós na palavra são heranças. Não se entrega herança para filhos imaturos. Deus não confia a sua herança, as suas promessas, para bebês espirituais, para crianças imaturas, espiritualmente falando. E eu sei que tem muita gente que está aqui nessa condição. Por isso que fica toda hora nesse mimimi. Por isso que fica toda hora nessa vai, não vai, quer, não sei. E Deus, e Deus diz, minha filha, deixa eu te contar, você já tem conhecimento suficiente para ser madura. Mas você ainda insiste em ser criança espiritual. E casamento não é feito para criança, gente. Casamento é feito para adulto. E adulto não faz o que sente. Adulto faz o que precisa fazer. Andar em fé não é andar em emoções, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso e mais corrupto de todas as coisas. E como que você quer herdar milagre, herdar promessas, sendo que você está sendo imaturo, sendo que você está sendo um bebê, né? E há muito tempo dentro da palavra, né? E há muito tempo aí na igreja, frequentando e falando e tá. Então, uma coisa é fato. É fato. Deixa eu te falar. Pode ser que a convocação do Senhor para o teu coração hoje é: pare de ser infantil, seja um adulto espiritual, viva em nome de Jesus as minhas promessas, busque diariamente o seu crescimento e aí sim, todas as coisas vão ser acrescentadas a você. Você entendeu? E se todas as coisas vão ser acrescentadas porque você buscou o reino de Deus e a justiça em primeiro lugar, gente, quando a palavra de Deus diz que você buscar não é uma coisa que eu tô aqui sentada e a coisa cai em cima de mim, não. Buscar significa que você está em movimento, você está buscando, tem esforço, né? E você continua e você vai. Por quê, gente?
Porque nós precisamos de fato nos esforçar. Tudo que nos é dado de mão beijada, sem esforço, a gente pouco valoriza. Não é fato? Então, quando Deus fala que a gente tem que buscar o reino de Deus e a justiça dele, né, e todas as coisas serão acrescentadas, essa é uma delas. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão aqui comigo pegando essa ideia, né? Então, a pergunta é, Nath, até quando orar? Aí eu te devolvo. Quanto de fé você tem para continuar orando? Não tenho fé. Então, hoje é o último dia. E aí sim, o que você precisa fazer? Fortalecer a sua fé. Crescer espiritualmente. Conduzir as suas emoções para o lugar certo. Né? Ser movida pelo que a palavra de Deus fala e não pelo que teu coração dita. Né? Essa frase diabólica que as pessoas dizem. Ai, você tem que seguir o seu coração. Seguir o coração? Ah, me poupa, gente. Criança segue o coração. Por isso que criança, quando vai entrar na loja de brinquedo e o pai não dá o brinquedo, ela se joga no chão. Por quê? Porque é criança. E se move pelo coração. Não é verdade? Gente, então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês esse tempo todo? Porque, gente, eu abri mais uma turma do Virando o Jogo. Mais uma turma. 11ª turma do Virando o Jogo. E nós abrimos as inscrições e foi muito rápido. E muita gente ficou de fora e muita gente chegou muito depois que as inscrições encerraram. E muita gente mandou mensagem para mim dizendo, Nath, eu não acredito que eu perdi mais uma vez a oportunidade de dar. Então eu tô aqui para dizer para vocês que a jornada do Virando o Jogo é sim uma jornada onde você vai crescer espiritualmente, viver as curas emocionais que você está precisando, viver em comunidade onde pessoas não te condenam, mas pessoas cooperam contigo porque estão caminhando para o mesmo propósito. E tem um grande detalhe, com valor promocional, porque foi muito rápido, então muita gente não pegou, porém só tem uma parte que é muito delicada. As inscrições só vão ficar abertas por 48 horas. Então, se você está aqui comigo e você precisa viver esse seu resgate, se fortalecer, começar a olhar para você de uma outra forma e viver sua cura, se fortalecer em fé, crescer em maturidade espiritual, para depois você resgatar um casamento, não perde essa oportunidade. A partir de agora, você está tendo a oportunidade de entrar em mais uma turma do Virando o Jogo da Traição. Nós não vamos tratar a tua traição somente e muito menos nós vamos falar lá sobre um resgate do teu casamento. Sabe por quê? Porque não se resgata um casamento sem antes se restaurar uma vida. Resgate de casamento é um fruto de uma vida transformada. Então, quando eu vivi a minha transformação, quando eu vivi a minha cura, o Senhor fez a restauração do meu casamento. Mas Ele nunca faz uma restauração de casamento quando a outra pessoa está ainda com os mesmos hábitos, com o mesmo estilo de vida, com o coração duro, com a mente, né, cauterizada pelo pecado, cheia de amargura. É até louco, né? A gente imaginar que eu vou ser a mesma pessoa, mas eu vou ter o mesmo casamento. Ou eu vou ter um casamento transformado. Impossível, né? Então, o convite é 48 horas. Estou aqui com várias alunas mandando mensagem que tiveram de fato a vida transformada. 48 horas para vocês se inscrever. Depois dessas 48 horas, as vagas encerram e aí eu acredito que a gente deve abrir uma nova turma só em 2023. Eu acredito que essa é uma ótima oportunidade para você investir em você. Já investiu em tanta coisa, né? Tanta coisa que virou lixo, até físico. Eu acho que chegou a hora de você começar a investir em algo interno, né? E eu te garanto que quando o eterno tocar o teu interno, o teu externo vai ser transformado. Não queira mudar essa ordem. É necessário que seja o eterno tocando o interno para o externo transformar. Do contrário, você não vai ser a habitação do milagre de Deus. Então, vamos embora? Perde essa oportunidade, não? Eu tô te esperando. O link tá na minha bio. Você vai entrar no meu link, lá na minha descrição, na página onde tem a descrição de quem é Nathalie. Você vai clicar no link que tem lá. Lá vai estar abertas as inscrições para você estar comigo nessa jornada. Te garanto que vai ser um dos melhores investimentos da sua vida, porque não é porque a Nath é boa, não é nada disso não, gente. É porque simplesmente aprove ao Senhor me entregar um mapa
que me tirou de um labirinto emocional que eu vivi um milagre, vivi um encontro com Jesus profundo, e eu no curso quero só te entregar esse mesmo mapa. Eu só estou diminuindo o tempo e o percurso para você viver o seu milagre. Nada mais do que isso. Mas fica à vontade, você vai ser conduzido pelo próprio Espírito para estar ou não conosco nessa próxima jornada, tá bom? Se você não achar o link, me manda um direct, eu mando o link para você não ficar de fora. Lembrando mais uma vez, somente 48 horas as inscrições ficarão abertas. Eu te espero lá. Um beijo, Deus te abençoe e vamos que a jornada está só começando. Tchau!